Estratégia de marketing é o que coloca a sua empresa no rumo certo para poder alcançar os objetivos. Na teoria parece lindo, mas na prática o que acontece é que muitos profissionais acabam ficando no operacional. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você o que é uma estratégia, por que ela é tão importante para o seu negócio e também 3 etapas que qualquer empresa pode utilizar para poder montar uma boa estratégia de marketing. Fica comigo e vamos lá! Antes da gente ir para o conteúdo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Alex Compre, tenho mais de 20 anos de experiência em marketing. Hoje eu sou sócio e diretor da BRSA, que é uma agência de marketing e comunicação que atende empresas de tecnologia no B2B. Eu também sou criador do método GPS, um treinamento feito para profissionais de marketing, empreendedores que querem ser mais estratégicos que operacional. E, inclusive, eu vou deixar o link, se você quiser conhecer não só a BRSA, mas também o método GPS, o link vai estar na descrição. Além disso, eu sou professor, eu também sou Top Voice no LinkedIn, e em 2023 eu fui premiado como o Growth Hacker do ano. Então, o assunto de hoje, o assunto, a gente vai falar sobre estratégia, é um assunto que está no meu dia a dia e que eu pratico não só para a BRSA, mas também para os clientes que eu atendo na agência. Então, fica comigo porque esse vídeo vai ser bem legal. Bom, vamos lá. Agora entrando mesmo no conteúdo do vídeo, eu preparei aqui um mapa mental para poder compartilhar com vocês, tá? Para que a gente possa falar a respeito do que é, qual que é o maior objetivo aí, né, do marketing e por que você precisa ter essa estratégia, por que ela é super importante, as 3 etapas para que você possa desenvolver a sua estratégia com muito mais facilidade e, por último, o segredo das empresas escaláveis e que você pode usar também para poder te ajudar nas estratégias. Bom, vamos lá. Então, o que é uma estratégia de marketing? Eu já comentei no começo do vídeo, mas vou reforçar aqui. A estratégia de marketing é o que coloca a sua empresa no caminho certo para alcançar os seus objetivos. E aí, vamos pensar o seguinte, gente, vamos pensar como se fosse um GPS, e vamos fazer essa analogia com o GPS, de que imagina que você tem o GPS na sua mão e você precisa chegar a algum lugar. Você vai para uma outra cidade, né? Uma cidade que você não conhece, você não sabe o caminho, né, para chegar nessa cidade. Então, essa cidade é o seu objetivo, é onde você quer chegar. E é onde você gostaria de chegar com a sua empresa também. Então, imagina que você tem aí um objetivo do ano de ser a empresa mais admirada no mercado, ou aumentar as vendas em 50%. Né? A gente ainda vai falar bastante sobre meta Smart, que tem a ver com esse tipo de meta, que às vezes ela pode ser meio fantasiosa, e como a gente deixa essa meta mais real. Inclusive, se você quiser saber o que é a meta Smart, né, como é que ela funciona, eu vou deixar um card nesse vídeo aqui para um vídeo que fala a respeito de meta smart. Mas, voltando aqui para o nosso caso, tá? Na analogia do GPS, a estratégia é o roteiro planejado que guia a empresa do ponto de partida até o seu objetivo, garantindo a direção e eficiência da jornada. Então, você pediu para o Waze, né, ou para o Google Maps, te indicar o caminho para poder chegar na cidade X. Tá? Então, todo aquele trajeto é a estratégia que você vai aplicar para poder chegar nesse objetivo. Né? Então, o GPS ele tem como objetivo te dar um trajeto que vai te custar menos, né, menos tempo e para que você chegue nas melhores condições. Né? Então, não necessariamente é o mais curto. Ele vai fazer uma melhora ali para poder tirar, por exemplo, de engarrafamento. Tá? No nosso caso aqui, é justamente a gente pensar num caminho nessas mesmas condições. Qual caminho eu vou gastar menos, eu vou chegar nas melhores condições para poder chegar lá no meu objetivo. Tá? Então, a minha visão de estratégia é essa. Tá? Então, eu acredito que pode ajudar bastante você nisso. E qual que é o maior objetivo do marketing? Se a gente olhar por esse prisma, né? Tem uma frase do Winston Churchill que é bem legal, eu gosto bastante, que fala o seguinte: por mais brilhante que a sua estratégia seja, você deve olhar sempre para os resultados. No caso de estratégia, é a mesma coisa. Né? Na nossa estratégia aqui, no que a gente está falando, se você não está vendendo, a sua estratégia ela precisa mudar. A estratégia ela é o processo que você está desenvolvendo para que você chegue no objetivo, que o objetivo geralmente é vender mais. Tá? Então,
a estratégia que você define, ela precisa estar pautada pelos seus resultados. Tá? Já falei um pouquinho de Meta Smart, isso tem a ver também com outras formas de desenvolver as suas metas que eu vou trazer nesse vídeo ainda. Então acompanhe aqui comigo. Tá? E por que é importante ter uma estratégia? Eu coloquei 6 pontos aqui para que você entenda, tá? E reforce essa importância de ter uma estratégia bem definida com base nessas 3 etapas que eu vou trazer. Então, o primeiro é oferecer uma direção clara para poder alcançar os seus objetivos. E se eu tenho uma estratégia bem desenhada, eu tenho uma direção clara. E isso ajuda muito quando você tem time, inclusive, para que você possa auxiliar e direcionar outras pessoas, que nos leva ao item 2, que ele facilita essa tomada de decisão, essas decisões que são informadas e alinhadas. Então, tudo que acontece no seu planejamento, ele precisa estar pautado na sua estratégia. Então, um ponto que eu acabo vendo muito no mercado é você contratar, né, uma agência ou mesmo desenvolver com o seu time interno e só fazer o operacional. Achar que só publicar as coisas, né, publicar em rede social, publicar artigo, fazer material rico, etc., é suficiente para que você atinja o resultado. E, na verdade, entenda, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Você sempre está construindo o seu caminho para o resultado. E construir o caminho para o resultado tem a ver com errar, tem a ver com aprender. E quanto mais rápido você aprende, mais rápido você chega no resultado que você precisa. Né? E a gente entra para o segundo, terceiro ponto, né? Que isso também ajuda a otimizar os recursos, tempo e orçamento. Imagina que você contrata uma agência e você não. Às vezes você até delega a estratégia para a agência, isso pode acontecer. Mas vamos supor que você contrata uma agência e eles estão esperando que você entregue essa estratégia. Tá? Você defina, porque muitas vezes você pode contratar uma agência só para fazer o operacional. Você é um profissional de marketing que tem um papel estratégico dentro da empresa e precisa, você não tem um time interno e contrata uma agência. Você precisa dar esse direcionamento para a agência. A não ser que você contrate a agência com esse viés estratégico. Aí é uma outra situação, que é, por exemplo, o caso da BRSA. Na BRSA, a gente se posiciona como uma agência estratégica para poder ajudar empresas que não têm tempo para poder pensar na estratégia. Tá? Então, quando a gente pensa na estratégia, é pensando também nessa questão de otimização de recurso, tempo e orçamento. Mas, se você tem que delegar isso para alguém, se você não delega, você está desperdiçando dinheiro. Né? Porque você está contratando uma agência, eles estão desenvolvendo lá as atividades que você contratou, mas não estão seguindo nenhuma estratégia. Um outro ponto importante, né, de ter uma estratégia bem definida é a adaptação rápida à mudança imprevista. Imagina de novo no GPS, você está caminhando ali, você está fazendo o seu caminho, e aí de repente o GPS indica um caminho novo mais rápido para você. É a mesma coisa, se você não estiver acompanhando tudo o que está acontecendo na sua estratégia, você vai estar num caminho que provavelmente você vai pegar um engarrafamento e você não vai chegar no seu objetivo. Tá? Agora, se você estiver atento ao que está acontecendo, acompanhando os resultados de perto e identificando essas oportunidades e que muitas vezes vêm com relação a esse aprendizado que eu comentei, certamente você vai conseguir mudar a rota, ajustar a sua rota para poder chegar no mesmo local, muitas vezes até mais rápido, porque você tem um engarrafamento aí pela frente. Tá? Um outro ponto o quinto ponto é evitar ações desconectadas e esforços desperdiçados. Tá? Então, é uma continuação aqui do item 3. Né? Se eu tenho uma estratégia bem definida, as ações elas estão conectadas. Eu não estou desenvolvendo, não estou trabalhando para ficar populando rede social, por exemplo, mas estou desenvolvendo ações em redes sociais que têm um objetivo dentro da minha estratégia e eu vou acompanhar se esse objetivo está sendo atingido ou não. E o sexto ponto é aumentar a chance de resultados consistentes e impactantes. Quando você tem uma estratégia bem definida, bem desenhada, então você tem você aumenta a sua chance de ter resultado mais consistente, porque se sua estratégia funciona, você tem que manter essa estratégia e fazendo uma melhoria contínua, aplicando melhoria contínua para que ela continue dando os resultados que você precisa, os resultados que você previu, né, que você tem como previsto para poder desenvolver.
Tá? E caminhando aqui, então, vamos para as 3 etapas para uma boa estratégia de marketing, né? Então, a gente divide essa estratégia em 3 etapas, né? Como eu falei para vocês. E aqui, gente, é onde a gente entra no método GPS, que eu comentei com vocês no começo do vídeo, né? Ela tem 3 etapas, que é a etapa Gather, que é de coleta, a etapa Plan, que é de planejamento, e a etapa Start, que é de ação. Esse método, ele é baseado em vários fundamentos e estratégias já consolidadas. Esse método, inclusive, o link ele está na descrição para que você possa conhecer. E se você estiver gostando desse vídeo, já aproveita também para deixar o seu like, tá? Curtir e seguir o canal. Ah, ele é uma junção da minha experiência utilizando diversas estratégias e fundamentos que existem hoje no mercado. Então, ó, eu consolidei isso num método baseado na minha experiência e nesses fundamentos. Eu trago todas as estratégias e, com base no meu conhecimento e experiência que eu tive, atendendo desde empreendedores até empresas multinacionais que estão sendo que têm investimento externo, tá? Para poder identificar os gaps e os problemas que eu encontrei e ainda encontro no desenvolvimento da estratégia. Tá? Então, por isso que eu falo sempre, né, que a gente precisa ser. Você vai escutar muito aqui no canal eu falar sobre isso, né, que a gente precisa ser mais estratégico do que operacional, que é justamente essa etapa de consolidar as informações. Tá? Então, vou para a etapa de coleta. Tá? A etapa de coleta ela é pautada por algumas etapas que você pode seguir e que, dependendo da sua empresa, ela vai ter uma menor quantidade, ou dependendo do seu mercado ou da sua empresa, você vai coletar muito mais informação. Né? Então, e aqui eu estou sempre me baseando no mercado B2B, mas claramente ele também pode ser adaptado para o mercado B2C, claro, com algumas considerações de informações que você vai ter que levantar. Mas basicamente vai ser tudo a mesma coisa. Vai seguir a mesma linha. Né? Então, o primeiro aqui nesse caso do Vera é alinhamento com vendas. Como é que está a minha conexão com vendas para que eu entenda do lado de vendas como é que os leads estão sendo recebidos, como é que está sendo as taxas de conversão, de passagem de etapa dentro do funil do pipeline de vendas, para que eu possa auxiliar e de repente eu ter uma estratégia que foque em melhorar essas etapas às vezes, porque às vezes a gente está preocupado só em divulgar, e é importante, né, a gente criar autoridade para a empresa e desenvolver awareness, né, que é conhecimento de marca, mas muitas vezes o problema não está aí, o problema está em algum gargalo que está acontecendo dentro de vendas. Você está gerando lead, mas não está vendendo. Então, aqui uma dica para você com relação a funil de vendas, que eu trago aqui também como um dos pontos da etapa Getter, comece sempre pelo fundo do funil. Porque geralmente no mercado B2B, as maiores oportunidades estão no fundo, porque esse alinhamento, às vezes, ele não existe entre marketing e vendas. Então, é uma qualificação melhor, é alguma trava que está acontecendo dentro do funil, isso ajuda bastante. Um outro ponto é analytics. Então, você precisa entender quais páginas estão sendo mais acessadas, quais materiais, de repente, algum material rico que você fez, quais desses materiais estão sendo mais baixados. Você tem que também que entender se o seu ICP, seu Ideal Customer Profile, ele está bem definido. Então, se você não souber como definir, vai ter uma aula aqui que eu vou indicar para você, está aqui no o card, para que você possa entender como definir melhor o seu ICP. Né? Analisar o seu funil de vendas, essa é uma etapa que você precisa prestar muita atenção, porque cada etapa do seu funil de vendas ele tem uma taxa de conversão. E muitas vezes você está gerando muita visita, mas não está gerando, não tá gerando tantos leads. Ou você está gerando bons leads, mas você não está qualificando. Você não está conseguindo leads qualificados. E esses leads qualificados eles não estão virando oportunidades, né? Não estão virando pedidos de proposta ou pedidos de contato dentro da sua empresa. Então, entender essas taxas e comparar com o mercado, fazer benchmarking no mercado e também de concorrência vão ajudar você nesse sentido. Tá? E também analisar o CRM, né? Qual que é a quantidade, qual quantidade você precisa ter para poder chegar no resultado que você quer. Né? Todas essas informações, gente, elas estão no meu treinamento, eu detalho, eu faço de forma muito mais aprofundada cada um desses pontos que eu estou explicando para vocês. Tá?
A gente segue depois com a etapa de planejamento. Lembra que eu falei para vocês de meta SMART? É aqui que a gente começa a entender as nossas metas SMART, mas primeiro a gente precisa definir os nossos OKRs. Os nossos OKRs, eles são os objetivos e resultado-chave. Basicamente é o seguinte, eu tenho um objetivo no ano em crescer o faturamento da empresa em 30%. Um exemplo. Tá? Para que eu consiga chegar nesses 30%, eu preciso ter alguns resultados-chave. Então, eu preciso aumentar o número de leads, eu preciso aumentar o número de oportunidades. Então, quando você consegue definir um objetivo claro e qual resultado você precisa chegar, você vai conseguir definir a sua meta SMART, como eu falei, uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Específica, eu preciso saber exatamente o que eu preciso chegar, o que eu preciso alcançar. Eu preciso aumentar a geração de leads em 30%. Esses 30%, 30% ele é mensurável? Sim, eu consigo medir na minha plataforma de automação. Ela é atingível? Essa meta ela é realista? É aqui onde muita gente peca na definição de meta, que acaba colocando meta que não é real. Né? E não adianta você colocar uma meta que não é real, não vai adiantar nada e com certeza vai desanimar o time todo. 30% de aumento, ela é atingível? Se sim, beleza, vamos em frente. Ela é relevante para o meu objetivo? Ela é relevante porque se eu gerar mais 30%, eu vou conseguir, é, vou estar perto de atingir o objetivo de aumentar o faturamento da empresa. E temporal, em quanto tempo eu preciso gerar esse resultado? Aqui a gente entra em ciclos de trabalho que podem ser utilizados. Por exemplo, na BRSA eu utilizo ciclos de 3 meses, mas de repente você pode optar por ciclos de 6 meses. Não trabalhe ciclos menores de 3 meses, porque senão você não vai ter tempo de implementação, você não vai ter dados históricos e também vai ser muito pouco tempo para que você possa fazer ajuste de rotas. Você está fazendo algum ajuste que não é necessário. Tá? E aí você precisa definir, depois que você definiu o KR e MetaSmart, o 5W2H. Tá? Porque aí você consegue definir o seu plano de ação baseado nesse framework muito utilizado no mercado, que é o que você precisa fazer, por que você quer fazer, onde você quer fazer, quem é o responsável por desenvolver isso, onde vai ser, quando vai ser desenvolvido isso, como vai ser desenvolvido, então é mais ou menos um passo a passo do que precisa acontecer e quanto vai custar. Quando você coloca essas informações, isso aqui é como se fosse um briefing que você passa para sua agência, um briefing que você passa para o seu time interno. Isso aqui você dá clareza para as informações, você dá clareza para o time saber o que precisa ser feito e quando. Tá? E por último aqui a gente vem com a etapa START, que é a etapa de ação, que é a execução do plano, é o trabalho em ciclos de crescimento e também a parte de monitoramento de resultados e onde você também faz ajuste de rota. Tá? Aqui tem um ponto super importante e legal também, que é assim, muitas vezes você precisa gerar um resultado e ele é um resultado muito crítico para a sua empresa. Então, vamos supor que você definiu que você precisa aumentar, o exemplo que eu dei, 30% o número de geração de leads, de leads gerados no trimestre, por exemplo. Você não vai acompanhar a geração desses leads mensalmente ou só no final do trimestre. Se for muito crítico para você a geração desses leads e você precisa ter para poder chegar no seu objetivo, o seu monitoramento ele precisa ser diário. Muitas vezes na BRSA a gente utiliza dessa forma para poder acompanhar e fazer ajuste de rota muito rápido. Então não acha que você vai começar a sua estratégia, que você vai avaliar só no final do mês se está tudo certo ou não. Avalie isso diariamente. Depois que a sua estratégia, ela pegou tração, ela começou a dar certo, você sabe que você vai ter previsibilidade nessa geração de leads, por exemplo, aí você pode espaçar um pouquinho para continuar fazendo esse monitoramento e, se necessário, ajuste de rota. Aqui também na etapa Start, na etapa de ação, entra a questão de priorização, mas isso vai ser tema para um outro vídeo. E aí, gente, por último, como eu falei para vocês, qual que é o segredo das empresas escaláveis? Então, existe um ponto, e aí eu vou deixar também o link na descrição, sobre uma apresentação que eu fiz
a respeito uma palestra que eu dei sobre cultura da experimentação. As empresas que têm uma cultura de experimentação, elas têm uma visão muito mais clara e real das estratégias, porque a gente está lidando, e isso é uma coisa que eu lido diariamente, a gente está lidando com testes, aprendizados e melhoria contínua. A sua estratégia, ela, presta atenção no que eu vou falar, a sua estratégia, ela precisa ser escrita a lápis, porque a qualquer momento você pode ter que apagar e escrever de novo, quando você precisa fazer um ajuste de rota. Então, quando você consegue aplicar isso na sua empresa e consegue dar essa autonomia para o seu time, de dar ideias, trazer ideias e testar essas ideias, você começa a ter, a pegar uma atração com relação a, a, ao desenvolvimento de testes, que pode ser muito importante para poder chegar nos resultados que você quer. Tá? E aí, o que diferencia as empresas escaláveis de não escaláveis? É a quantidade de testes. Você pegar empresas como Facebook, empresas como Google, empresas como Booking, essas empresas elas estão fazendo 100 testes por semana. É lógico que você ou eu, a gente não vai conseguir fazer essa quantidade de testes. E tudo bem, mas o importante, pensa comigo em como isso passa a ser um diferencial para você. Enquanto você está fazendo, às vezes, um teste por semana, está conseguindo fazer 5 testes no mês, por exemplo, tá? O seu concorrente não está fazendo nada. Você está aprendendo muito mais coisas com relação ao que você está aplicando do que o seu concorrente. Então você pode chegar no resultado muito mais rápido. E você começa a identificar a qualidade. Porque a partir do momento que você testou e não deu certo, você já sabe o que você não deve fazer. E você vai melhorar o seu próximo teste para poder trazer novas informações. Então isso traz esse ciclo de aprendizado, ele é muito importante nas empresas. E existe também que mesmo rodando poucos testes, como eu falei, ainda é uma vantagem competitiva. Então você tem a quantidade de testes dessas empresas e, no nosso caso, e eu me coloco nesse caso também, mesmo que eu rode pouco, eu ainda tenho uma vantagem competitiva na concorrência. Se você quiser saber mais a respeito de OKR, experimentação, eu tenho um link para que você possa fazer o download de um e-book que eu tenho a respeito de experimentação e marketing digital. A partir desse ponto, gente, a gente começa a pensar em como é que a gente pode aplicar a nossa estratégia e como é que a gente pode como é que a gente pode basear a nossa estratégia para poder desenvolver a nossa. E é o que você vai ver no próximo vídeo, onde eu vou apresentar a estratégia premiada que colocou a BRSA, me colocou como Growth Hacker do ano. Bora lá?